Olá pessoal, bem-vindos então ao nosso requisito 8 do curso Entendendo a ISO 9001 em sua versão 2015. Esse requisito é o requisito mais extenso da norma, né? Eu brinquei até no módulo anterior dizendo que ele era bem desafiador, mas fiquem bem tranquilos, nós vamos trabalhá-lo com bastante calma, tranquilidade, até para nós fazermos o paralelo, né, dele com a versão 2008, ou seja, o que ele traz de novidade e o que ele mantém em relação à versão anterior, tudo bem? Bom, quando a gente fala em operação, né, principalmente quando a gente começa a entrar um pouquinho nesse universo mais de indústria, de prestação de serviços, né? Independente de qualquer sistema de gestão, minimamente qualquer operação ela precisa ser planejada, né? Vocês concordam, né? Até nós no dia a dia, quando nós iremos fazer uma determinada atividade, nós planejamos essa atividade, nós não chegamos ao ponto de chegar e fazer de qualquer maneira. Então a norma já trazia essa necessidade de planejamento lá na sua versão 2008. O que ela tem de novo nesse requisito? É o controle operacional. Né? Então, o que ela quer dar ideia para a gente já nessa parte inicial? Ela diz, olha, você vai planejar a sua atividade, mas quando você estiver planejando, você já pensa no seu controle. E ela vai pedir para a gente, inclusive, documentar esses controles, né? Documentar o que a gente quer com esses controles, que tipo de eficácia nós queremos em relação a esses controles operacionais, né? Então, por exemplo, eu estou planejando uma atividade, uma realização de uma atividade qualquer, né? Então, estou planejando e aí vem a pergunta, como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou saber, por exemplo, se no final do dia eu conseguir atingir o meu resultado pretendido, no final da semana, no final do mês? Ou seja, é o planejamento acontecendo versus o controle. É o controle batendo a foto para garantir que o planejamento foi feito e está sendo cumprido. Então, essa é a grande mudança nesse requisito, né? Se nós formos fazer um paralelo com a versão anterior. É a necessidade de planejar, que já existia na norma, porém, trazendo agora o estabelecimento do controle operacional, tá? Se a gente vem para o requisito 8.2, aqui a gente vai ter uma coisa muito interessante. A gente começa falando do requisito para produtos e serviços. Então, calma, o que é isso? Vamos lá. Eu venho agora realizando a minha atividade, certo? Eu planejei a minha atividade, eu planejei os meus controles operacionais, só que antes disso eu preciso estabelecer os meus requisitos, ou seja, são as regras do jogo, as regras do meu negócio, do meu tipo de produto ou do meu tipo de serviço. E que regras são essas? Aí a norma vai trazer. Primeiro, comunicação com o cliente. Quem é que fala com o cliente? Todo mundo pode falar com o cliente? Claro que não. Então, estabelecendo requisitos. Primeira coisa, quem fala com o cliente. E fala para quê? Para retroalimentar o cliente. Se ele reclamou de algo, eu tenho que retroalimentá-lo. Fala para quê, gente? Fala com o cliente para quê? Para tirar uma dúvida, um esclarecimento. Então, a primeira coisa importante é, vamos lá, eu preciso definir quem fala com o cliente. No 822, vem outra coisa super importante, a determinação dos requisitos relativos a meus produtos e serviços. Ou seja, independente daquilo que o cliente quer, o meu produto ou o meu serviço, ele tem requisitos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui na academia mesmo. Nós estamos num curso online, né? Para a gente realizar um curso online, quais são os requisitos necessários para isso, né? Então, por exemplo, quando nós pensamos nesse curso, por exemplo, eu falei, pessoal, olha, se a gente está falando de um curso que é para entender a nova versão da norma, eu preciso minimamente abordar todos os requisitos da norma. Esse foi um requisito. Olha que trocadilho interessante, né? Então, não é um curso em que eu queria somente falar o que a norma mudou, né? Eu fiz isso lá na introdução, mas eu queria, durante o curso, apresentar cada requisito, para que as pessoas pudessem minimamente enxergar o requisito, né? E fazer um paralelo com a versão anterior. Ou seja, independente do que vocês, como clientes, né, querem,
que isso é extremamente importante, isso é o próximo requisito. Independente disso, antes de mais nada, a organização ela deve estabelecer seus requisitos, até porque, gente, vai ter cliente que não vai estabelecer requisitos. Então, quando ele não estabelece, vai prevalecer o quê? O requisito da organização, né? E aí, é claro, na sequência, eu vou fazer a análise do requisito do cliente, porque às vezes o cliente quer algo mais, né? E quando ele quer algo mais, eu preciso analisar se aquilo que ele quer eu consigo praticar, né? Então, por exemplo, pegando o mesmo exemplo aqui agora, imaginemos o seguinte: poxa, Jessiara, esse curso tá ótimo, entendi a norma, agora eu quero fazer minha formação de auditor, né? E aí, você pode fazer? A academia pode fazer? Claro que podemos, né? Então, iremos fazê-lo. Então, antes de eu me comprometer com o cliente, antes de eu me comprometer com vocês, a ideia que a norma traz é essa: eu preciso analisar se eu posso ou não efetuar. Isso nos treinamentos de formação de auditor, eu brinco muito com o pessoal, porque eu costumo dizer assim: o comercial vende e a operação fica para executar, né? Mas tem que haver um link ali entre o comercial e a operação, porque não vai adiantar de nada o comercial vender e a operação não conseguir entregar. E por que ela não vai conseguir entregar? Porque pode ser que algum requisito não foi analisado de maneira correta, e isso é o requisito 823. Essa análise, inclusive, ela é uma informação documentada, né? Veja de tão importante que ela é. Ela é uma informação documentada. Por quê? Para gerar histórico, para que a propriedade intelectual não se vá com a pessoa. Em algum momento alguém deu aceite ao cliente. Quem deu aceite analisou como? Analisou o quê? Né? E no 824, nós vamos ter a mudança nos requisitos. Isso também é muito importante, porque essa mudança ela pode ser uma mudança interna. Eu posso estar mudando um requisito interno, e aí eu preciso comunicar essa mudança às partes interessadas, às partes envolvidas, e pode ser também uma mudança baseada no requisito do cliente. Então, o cliente, por exemplo, antigamente, para o cliente X, vou dar um exemplo bem simples, que às vezes dá um maior problema: faturamento, né? Então, para o cliente X, a gente tinha que faturar até o dia 10. Né? Aí o cliente agora chega e fala assim: não, olha, mudamos aqui o requisito, agora nós precisamos receber a nota no mínimo no dia 5. Imagina se eu não comunico, por exemplo, ao meu setor de faturamento isso, né? Às vezes é uma informação que veio lá pelo comercial, ou veio às vezes até pela própria diretoria, uma coisa mais estratégica, né? E aí o comercial deu dia 5, não faturou, vai faturar dia 10. Ele fala: opa, recebo, mas não, era até dia 5. Imagina o impacto para o cliente, para o nosso negócio, a gente ficar um mês sem receber aquilo ali. Então, é muito importante, quando houver mudanças de requisitos, que essas mudanças elas possam ser comunicadas a todas as áreas envolvidas, para que a gente não tenha aí nenhuma descontinuidade do processo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do requisito 8.3, né? Quando a gente fala aqui do 8.3, automaticamente nós estamos falando de projeto. Vocês lembram que esse requisito, anteriormente, ele era o requisito 7.3, né? E é uma das possibilidades de exclusão, né? Até queria reforçar com vocês que lá quando a gente falou do requisito 7, que eu falei de monitoramento e medição, né? Eu não ressaltei para vocês que é possível a exclusão do monitoramento e medição, né? Se eu não tiver nenhum tipo de equipamento mesmo que precisa ser verificado ou calibrado. Aqui acontece a mesma coisa. Se eu não tiver projeto de espécie alguma, eu posso excluir, né? Lembrando que a exclusão tem que estar documentada e justificada, né? Hoje, na maioria das vezes, essa exclusão vai estar no manual. Então, essa também é uma possibilidade de exclusão. É requisito 8, eu não tenho projeto. Eu não tenho projeto. A minha empresa ela não tem projeto. Então, não faz sentido eu ter a palavra projeto no meu escopo e não faz sentido, eu não vou ter o que auditar. Quando a gente fala de projeto, a gente vai ver que tudo em projeto é documentado, tá? Então, essa é a primeira grande oportunidade. Esse requisito, ele não teve grandes alterações, ele já trazia essa preocupação. Então, a gente vai ver, por exemplo, quando a gente está planejando o projeto, o 832, eu estou fazendo uma etapa de planejamento do meu projeto. Isso tem que ser uma informação documentada. Isso é uma informação documentada, né? Quando eu estou definindo as entradas do meu projeto, o 833, né? Ou seja, o que é entrada, gente, é tudo aquilo que eu preciso de input para que meu projeto aconteça. Se esse projeto ele é uma solicitação de cliente, todas as informações necessárias que o cliente puder me dar vai enriquecer
o meu projeto. Então, questões de funcionalidade, de operacionalização, todas as características necessárias que, se é um projeto para cliente, eu preciso ter para que eu consiga fazer com que esse projeto saia lá na frente de acordo com o que o cliente gostaria. Um outro ponto super importante é o 834, né? A norma vai falar de controles de projeto, ou seja, na hora em que eu estou executando o projeto, que controles eu tenho sobre ele? E que etapas eu vou verificar? Em que etapas eu terei algum tipo de validação, né? Então, isso também precisa estar determinado e precisa estar documentado, né? As saídas do projeto é o que o cliente espera. Se eu estou fazendo um projeto para cliente, se eu estou fazendo um projeto interno, é o que a organização espera. Então, o que é essa saída? O que ela espera que depois daquele tempo percorrido a gente vai entregar? Até porque tem uma coisa super importante, né, gente? Projeto, na maioria das vezes, vai demandar investimento de materiais, de máquinas, de pessoas. Você não vai conseguir convencer a sua alta direção a entrar em um projeto se minimamente você dizer o que você vai entregar, né? O que é possível de entrega, de saída e que tipo de rentabilidade aquilo pode trazer para o nosso negócio, né? Senão a gente vai gastar tempo, vai gastar dinheiro e lá na frente vai perceber que o processo em si não foi a contento. E por último, a gente vai ter aí no 836 a mudança de projeto, né? Então a norma fala, inclusive, ela é bem incisiva nessa parte de mudança, que ela pergunta pra gente, olha, além de ter a informação documentada tem que dizer o que mudou, quem autorizou a mudança, ou seja, para que isso não seja feito de maneira negligente. Essa é a melhor palavra, talvez que traduza esse sentimento, né? Ou seja, a gente pode mudar alguma coisa no projeto? Podemos sim. O 836 permite, mas eu preciso minimamente garantir a informação documentada dessas mudanças. Lembre-se que projeto é propriedade intelectual. Lá na frente há uma mudança de cargos, alguma coisa, alguém vira e fala, poxa, mas quem mudou isso aqui? E agora, quem mudou? Né? Então, como é que a gente faz o caminho contrário? A rastreabilidade da informação para entender quem mudou, por que mudou, qual foi que tipo de impacto aquilo trouxe para o projeto, aquela mudança trouxe para o projeto. Então é isso que a norma quer que a gente documente, né? Nessa rotina de mudança, ok? Para quem tem projeto em seus sistemas de gestão, uma atenção especial para esse requisito, joia? Bom, pessoal, vamos falar então agora do requisito 8.4, né? O requisito 8.4, pessoal, vocês vão lembrar, ele tem uma referência um pouquinho lá no antigo 7.4, tá? O antigo 7.4, a gente falava de aquisição. Aqui a norma fala de controle de processos, produtos e serviços providos externamente. Lembra daquela mudança de nomenclatura que eu falei para vocês lá no módulo introdutório, que a norma não usa mais o termo fornecedor, ela usa o termo provedor externo, né? Então, dentro desse requisito, a norma vai trazer aquela necessidade de nós selecionarmos os nossos fornecedores, de nós fazermos uma avaliação, depois de nós avaliarmos o desempenho, essa é a grande novidade, ela pede para a gente analise o desempenho do fornecedor e reavalie, né? Então, o que é avaliar o desempenho do fornecedor, pessoal? É justamente a gente garantir que a intervalos planejados ele continua atendendo a contento, né? Então é buscar uma sistemática de como avaliar, de como estabelecer critérios, né? Lá no curso de formação de auditor eu trabalho muito essa questão de como a gente estabelecer esses critérios, né? Eu trabalho com uma planilha também com o pessoal, justamente para que a gente consiga enxergar esse estabelecimento, porque a gente sugere, mas cada organização pode ter seus critérios próprios, né? De como avaliar o seu provedor externo. É super importante, né? Quando a gente fala dessa avaliação, justamente por causa desse requisito 842, que a norma pede que a gente defina o tipo e a extensão do controle, né? Ou seja, se eu tenho um serviço provido externamente, em algum momento eu tenho que controlar isso, né? Na chegada, não sei, eu vou definir, né? Na hora em que, por exemplo, eu pego aquele produto, agrego ao meu produto,
e faço no final uma inspeção final. Então, o tipo e a extensão do controle nós iremos definir, mas o controle ele tem que existir, né? E no 843 a norma chama bastante atenção para as informações para provedor. E aqui, gente, a gente já falava um pouquinho disso lá no 74, mas não de maneira tão detalhada. E aqui mora um grande segredo, porque assim, olha, 80% das coisas que a gente recebe de maneira irregular, de maneira não conforme, é porque a informação para o provedor ela não foi bem feita, né? Então aqui é uma grande lição de casa para a gente, né? E a norma traz uma grande novidade aqui. Ela traz a necessidade da gente, inclusive, definir a competência, se for necessário. Isso é muito importante. Então, por exemplo, olha, eu necessito realizar uma atividade. Eu vou dizer para o provedor externo tudo que eu quero fazer, e se aquela equipe que irá realizar a atividade, ela precisa de algum tipo de competência específica, eu também tenho que informar o provedor, né? Então isso é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo super simples, né? Acontece conosco. Então, eu preciso fazer um curso, né? Por exemplo, muito comum das NRs, né? As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Você pede a qualificação do instrutor? Tem que pedir. Isso é o nível de competência. Então, na hora que eu estou orçando lá o curso, eu tenho que deixar claro que o instrutor, ele precisa estar qualificado. E às vezes o meu nível de qualificação ele ainda é mais restritivo do que a própria NR. Eu estabeleço um requisito a mais. Então isso tem que estar muito claro para o provedor externo. Quanto mais informação eu der para ele, a chance é maior dele me entregar aquilo que realmente é o que eu desejo. Ok? Bom, vamos entrar no requisito 8.5. O requisito 8.5, super importante para a gente, porque a gente vai falar aqui de controle, né, operacional, nós vamos falar de produção mesmo agora. Esse requisito é muito, muito importante. Ele tem algumas mudanças em relação à versão 2008 que eu vou estar trazendo e ressaltando para vocês. Primeiro, quando a gente fala efetivamente em controle de provisão, controle de produção e provisão de recursos, vamos voltar um pouquinho. Lembra lá na etapa de planejamento que a gente falou de controle, que a gente estabelece, planeja, que tipos de controle nós vamos ter? Lá eu estou planejando e aqui eu estou executando. Existe esse hiato entre aquilo que se planeja e aquilo que se executa, né? Então, por exemplo, se vocês são auditores internos ou vocês têm uma rotina de fazer auditorias em suas empresas, nos processos, é muito importante verificar a consistência do controle operacional. Uma coisa é o que está no procedimento, uma coisa é o que está estabelecido, outra coisa é o que está efetivamente acontecendo. Então, o controle operacional aqui é para isso, é para nós verificarmos a execução. Uma novidade, uma expressão nova dentro desse requisito é que a norma vai falar que quando nós somos pensar em controles operacionais, né, até lá na etapa de planejamento, ela pede para que a gente verifique a questão do erro humano, né? Ou seja, os melhores controles são aqueles que conseguem prevenir o erro humano, né? Então, muitas vezes, um controle informatizado, muitas vezes um controle que tem um recheque, um faz e o outro confere, né? Eles são mais eficazes. A chance de nós pegarmos erro, ele é um pouquinho maior, tudo bem? Então aqui, pessoal, é a efetividade do controle, é o controle existindo dentro da minha operação. O mesmo acontece com a identificação e a rastreabilidade, que é o 852, ou seja, todo sistema de gestão ele precisa garantir a rastreabilidade e identificação. Então, é muito comum nas auditorias a gente fazer o caminho contrário, né? Então, eu vou lá, pego um produto que está expedido e venho fazendo a rastreabilidade dele até a matéria-prima, né? A realização de uma atividade concluída, eu venho fazendo o caminho contrário para verificar se aqueles controles que estavam estabelecidos em suas etapas, eles foram cumpridos. Então, identificação e rastreabilidade já era um requisito da versão 2008, que vocês sempre auditaram ou foram auditados, né? Porque ele tem essa característica. O sistema de gestão, ele não é a prova de erro. Qualquer sistema pode errar. Agora, qual é a característica de um sistema de gestão bem estruturado? É aquele que eu consigo identificar aonde o erro aconteceu, aonde a falha aconteceu. E nós só iremos ter isso se nós tivermos identificação e rastreabilidade. Tudo bem?
Um outro ponto importante é a propriedade pertencente a cliente. E agora a norma fala provedor externo. Então esse requisito ele ganhou aí o provedor externo. É o cuidado com a propriedade do cliente do provedor externo. Do cliente quando a gente fica com algo que é de posse do cliente. Às vezes eu fico com a amostra que é do cliente. Às vezes eu fico com o equipamento que é do cliente. Eu tenho que salvaguardar, eu tenho que cuidar desse equipamento. O mesmo acontece com o provedor, gente. Às vezes eu loco a mão de obra e o equipamento. Então não é um equipamento que eu vou deixar em qualquer lugar, né? Eu tenho que salvaguardar. É do meu provedor, é do meu parceiro. Lembra a ideia de provedor, parceiro? Então eu também preciso cuidar para que esse equipamento, esse material do meu provedor, ele não seja danificado, extraviado, né? E uma vez acontecendo, a norma vai pedir que a gente comunique, tudo bem? Preservação, requisito que nós já tínhamos na versão 2008, aqui é preservação do serviço, preservação do produto mesmo, são as regras de preservação. Justamente a grande preocupação da norma aqui é não haver prejuízo à qualidade do produto ou do serviço depois de executado, não é isso? Atividades pós-entrega. Uma grande novidade, a norma traz como requisito, a gente falava de pós-entrega, tinha um parágrafo, a norma agora traz isso como um grande requisito, né, de atividade, ou seja, estabelecemos os limites, as garantias de pós-entrega, até onde esses limites eles vão, até para que o próprio cliente ele não esteja reivindicando uma garantia, um pós-entrega que ele não tenha direito, que não esteja, por exemplo, contratualmente assinado, enfim, que não esteja no requisito, por exemplo, ele gostaria de uma garantia de 2 anos, mas isso não foi sinalizado lá no requisito, na hora da análise crítica, lembra? Feita para que a gente possa fornecer ou não, né? E por último, a gente vai ter controles de mudanças. Mudanças aonde? Mudanças agora na operação. Aquela mudança que a gente viu foi em projeto, aqui é na operação. Pode acontecer e é super comum. Às vezes a gente está produzindo um determinado produto, entra um pedido maior, a área comercial negocia a entrega e um produto vai substituir o outro, né? Faz-se aquele startup lá da máquina, do equipamento, às vezes do próprio serviço paralisa para fazer. Então, quando há essas mudanças dentro do requisito de operação, como é que isso é comunicado, como é que isso é passado, se é mudado a ordem, a programação de produção, isso a gente vai ver dentro do requisito 8.5.6, tudo bem? Bom, no 8.6 a gente vai falar de liberação de produtos e serviços, né, e controle de saídas não conformes. Aqui a gente tem uma grande novidade, né? O 6 e o 7. Porque na versão 2008, vocês lembram que a norma não falava em liberação de produto e serviço. Ela falava em produto não conforme, né? Então, isso é uma mudança cultural. Se a gente está falando de uma norma de controle de qualidade, o meu trabalho, né, como empresa, como organização, é liberar produtos, né? Liberar produtos conformes. Pode ser que ao tentar fazer essa liberação, os meus controles eles identifiquem produtos, saídas não conformes. E aí eu vou ter que tratar. Mas o grande intuito do sistema, né, do processo da empresa, é liberar produtos conformes, né? Por isso que nós temos lá o procedimento de liberação de produto, nós temos a necessidade de mapearmos os controles para verificarmos a conformidade e dizer, olha, esse produto ou esse serviço está conforme, pode ser entregue ao cliente. Tudo bem? Agora, se nesse processo, na busca dessa conformidade, os meus controles sinalizarem que aquilo está não conforme, eu vou ter ali uma reação em cima desse produto ou desse serviço não conforme, que seria o 8.7, né? Essa saída não conforme, né? Então, a norma vai lembrar que a gente pode segregar, que a gente pode identificar, que a gente pode tentar corrigir, que a gente pode tentar uma concessão com o cliente, né? O que é a concessão, gente? Lembra da concessão? Não era bem aquilo que o cliente queria, mas eu negocio com ele, dou um desconto e ele aceita receber da maneira que está, desde que aquilo, é claro, não impacte a qualidade do produto ou do serviço. Então a norma traz agora essa separação. Primeiro a gente vai liberar conforme os nossos controles, esperamos entregar algo conforme. Se na busca dessa conformidade identificarmos através dos nossos controles saídas não conformes, eu vou tratar conforme o meu procedimento, aquilo que eu vou estabelecer, né? Qual a reação que eu vou ter em cima daquela saída não conforme, ok?
Bom, pessoal, esse foi o nosso requisito 8, né? Um requisito um pouquinho mais extenso. Agradeço aí a paciência de vocês. E aí a gente caminha agora para o requisito 9 e 10, que são mais curtinhos, mas são tão importantes quanto, porque fecham essa norma de maneira super glamourosa e super inteligente, ok? Obrigada, mais uma vez, bem-vindos à nossa academia. Vamos rumo ao requisito 9.